Estamos aqui para mais um vídeo com a nossa cientista, a professora Patrícia, que é professora do Departamento de Química da UDESC Joinville. E muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. E para iniciar, então, eu vou pedir para que tu comente um pouco sobre a tua formação acadêmica, quais as instituições que fizeram parte dessa formação que te levou a ser hoje, então, a cientista que você é. Vamos lá, né? Primeiramente agradeço, Bianca, pelo convite, né? Então, como você falou, né, eu sou professora do Departamento de Química, trabalho com as disciplinas de Psicologia e Políticas Públicas, né? Eu sou pedagoga, né? Sou pedagoga formada desde 2009, me formei numa instituição de ensino em Jaraguá do Sul, né, a cidade em que eu moro, né? Na época, a instituição era chamada de UNERJ, hoje ela tem a nomenclatura de Católica de Santa Catarina, né? E a minha especialização em psicopedagogia fiz pela Uniaselv, educação especial pela FURB, e o meu mestrado e meu doutorado foram em educação, né, na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, né? Então, eu trabalho há 16 anos, né, com a educação, e com o ensino superior eu trabalho há 7 anos, né? Também estudei em Portugal, né? Quando eu fiz o doutorado, eu fiz o que a gente chama de doutorado sanduíche, né, que é desenvolver uma parte do curso no Brasil e uma parte do curso no exterior, né, como bolsista. Eu fui bolsista, né, tenho muito orgulho de dizer isso. Eu fui bolsista tanto para o mestrado como para o doutorado, né? Então eu tinha bolsa fornecida pela CAPES, né? Me formei então através dessas bolsas de estudos. E quais foram as tuas motivações para escolher ser professor e pesquisador na área da educação, na área de ensino? Então, né, quando eu tinha 16 anos, né, eu precisei fazer a escolha da minha profissão, né, um dilema, né, pelo qual muitos jovens passam, né, é o que a gente discute um pouquinho na disciplina de psicologia, né, o adolescente, ele está naquela fase de transição ali para a vida adulta, e além dessa transição, né, modificação do corpo, modificação hormonal, ainda ele tem a responsabilidade, né, de estar buscando uma profissão, né, de buscando o que ele vai ser pelo resto da vida, né? Com o tempo a gente vai percebendo que a gente não precisa ser o resto da vida que a gente escolheu lá com 16 anos, né? Mas naquela época, né, era o que eu vivenciei, assim como muitos jovens vivenciam. Então eu precisava escolher uma profissão e não fazia ideia de qual profissão escolher, né? No primeiro momento, eu pensei um pouquinho na questão da administração. A administração era um curso que estava muito em alta na época, mas conversando, né, com o meu namorado, né, hoje meu marido, ele é um pouquinho mais velho que eu, então ele já estava na faculdade, né, inclusive na UDESC, fazendo o curso de licenciatura em Física. Então, conversando com ele, assim, dizendo, não sei o que eu vou fazer, né, qual curso, enfim. Aí, na conversa, ele disse assim, por que você não vai fazer um curso de pedagogia, né? Na minha família tem muitos professores, na sua família também tem muitos professores, né? E a profissão professor, né, ela te dá a possibilidade de trabalhar em qualquer parte do país ou fora do país, né? Então, foi assim que eu escolhi a minha profissão, né? Pensando no campo de trabalho, no campo de atuação, né, no mercado de trabalho, né? Então, eu fui fazer pedagogia. Ao concluir a pedagogia, né, como eu falei antes, ali eu fui fazer uma especialização em educação especial, eu fiz por um ano essa especialização e já fui ingressar ali no mestrado, né, no mestrado em educação da Univale. O curso de mestrado, eles são 2 anos, né? Então, eu trabalhei durante todo o primeiro ano do meu curso, eu trabalhava, estudava,
né? Eu fazia o mestrado em outra cidade, né? Demorava 1h30 mais ou menos para mim chegar. Então, todo esse processo aí que o pesquisador em constituição ele acaba passando, né? Então, na metade do curso eu ganhei a bolsa de estudos e consegui me dedicar somente ao mestrado, né? Então, o mestrado eu concluí ali em 19 de fevereiro de 2013 e em março de 2013 eu já iniciei o doutorado, né? Então, eu defendi e já ingressei direto no doutorado também com bolsa de estudos, né? Isso eu acho que é uma parte social muito importante que o governo federal faz, né, para os estudantes, né? Então, eu só consegui já ingressar no doutorado por conta dessa bolsa de estudos, né? Então, comecei o doutorado, fui fazer meu doutorado sanduíche e defendi em 15 de março de 2016. E foi aí que começou um pouquinho desse meu contato com a pesquisa, né? Porque a pesquisa, hoje nós já temos uma visão de que é bom trabalhar a pesquisa desde a educação infantil, né? Desde as crianças pequenas, dependendo da forma como a gente aborda a pesquisa, a gente pode trabalhar desde a educação infantil, né? Então, no mestrado, no doutorado, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais essa questão da pesquisa, né? Então, foi ali que eu tive um contato um pouquinho maior e desejei trabalhar um pouquinho mais com a pesquisa, né? Mas quando a gente entra no mestrado, no doutorado, né, nós pensamos que a gente vai viver de pesquisa, né? Ser aquele pesquisador, né, que fica num laboratório ou em uma sala específica, no caso da educação, né, somente estudando, buscando artigos, escrevendo, aquelas idas a campo, né? Mas na prática a gente não sabe que não é bem assim, né? Então a gente acaba descobrindo nesse processo, né, que além de fazer a pesquisa, né, nós precisamos aí conciliar a vida profissional, né, publicar artigos, pesquisar, né, e acaba sendo um processo um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais demorado. Então, mas foi assim que começou o meu processo com a pesquisa, assim, com um pouco mais de evidência no mestrado e no doutorado. É uma jornada árdua, né? Ser pesquisador no Brasil, a gente tem que se desdobrar em vários para conseguir lidar, né? Até era sobre isso que eu ia fazer a próxima pergunta. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o ser pesquisador, né? Como é que foi esse ser cientista, como é que foi o teu mestrado, doutorado, como é que foi essa tua experiência em ser cientista? Uhum. Então, né, no doutorado eu acabei fazendo uma pesquisa um pouco mais voltada para análise documental, né? Então, por isso eu escolhi falar com vocês um pouquinho mais sobre o meu mestrado. Por quê? Né? Porque no mestrado, a minha pesquisa ela foi desenvolvida com alunos, né, que faziam ensino médio articulado com a educação profissional, né? Ou seja, eles faziam ensino médio em um período e o curso técnico em outro período, né, mas com a mesma matrícula, né? No Brasil nós temos 3 especificações, né? Nós temos o ensino médio integrado, que é com a mesma matrícula na mesma instituição, o subsequente que você faz após o ensino médio ou o concomitante que você faz com 2 matrículas distintas, né? Em uma instituição você faz o ensino médio e na outra você faz o técnico, né? Então, essa instituição, né, ela fazia o ensino médio em um período e o curso técnico no outro, mas era na mesma instituição, né? Então ele era integrado. Nessa pesquisa eu utilizei, né, um pouquinho de entrevistas, né? Entrevistei alunos egressos de uma instituição de ensino profissional aqui de Santa Catarina, tá? E para analisar os dados, né, eu fiz uma análise de conteúdo, né? O que seria essa análise de conteúdo? Ela é um método para analisar os dados de uma pesquisa qualitativa, né? É um método para analisar dados que vão descrever, um pouquinho ilustrar a realidade, mas que não podem ser quantificados, né? Então, o objetivo principal, né, era caracterizar como os currículos e a prática profissional
ofertadas, né, por uma instituição de ensino profissional de Santa Catarina impactaram na empregabilidade dos jovens egressos da instituição no período de 2006 até 2010. Né? Por que eu fiz essa pesquisa? Porque dificilmente nós tínhamos uma pesquisa que ouvia os egressos, né, falarem sobre a sua vida profissional, como que foi o curso. Nós tínhamos dados quantitativos sobre isso, né? Mas quando a gente tem o dado quantitativo, a gente não sabe nas entrelinhas o que aqueles dados significam, né? Então, eu busquei esses alunos, né, que tinham se formado para que eles pudessem falar um pouquinho, né, se esse curso foi importante para eles, se impactou na questão do primeiro emprego, enfim, né, todas essas questões eu fui buscar com esses alunos. Né. A conclusão, né, dessa pesquisa foi que os cursos técnicos eles representaram para esses alunos uma simulação, né, do que ia acontecer no mercado de trabalho, né, e que eles já possuem um diferencial se comparado com os alunos que concluem ensino médio tradicional. Né. O que é, quando eu falo de ensino médio tradicional, é o ensino médio, né, que a gente faz sem o curso técnico, não o ensino tradicional propriamente dito, tá? Então, eles já têm um olhar um pouquinho diferenciado, né, tanto para o mercado, como também para o prosseguimento dos estudos. Inclusive, eles já veem um pouquinho da pesquisa, né, porque eles vão para o mercado de trabalho, então eles têm um ensino um pouquinho diferenciado e já vê a pesquisa também com outros olhos, né? Então, aqui já para finalizando um pouco a nossa entrevista, então, nesse quadro a gente busca saber um pouco do cientista fora da área de pesquisa também, então se tu puder contar um pouco pra gente sobre os teus passatempos, atividades que gosta de fazer no teu dia a dia, além de ser cientista, né, além desse estereótipo mesmo. Eu, enquanto pesquisadora, enquanto mãe, enquanto filha, enfim, né, eu sempre procuro manter um equilíbrio, né, entre o lazer, o trabalho, a pesquisa, né? Então, o que eu faço? Durante a semana, eu tento me dedicar ao máximo ao trabalho, né, e tento organizar meu dia de forma que, ao final do dia, final de semana, eu consiga ter alguma atividade de lazer. Gosto de assistir um filme, né, gosto de comer um chips, assistindo um desenho com as minhas filhas, com meu marido, né? Acho bem importante. Então, eu gosto de viajar, gosto de estar com a família, gosto de estar em festas. Então, é um processo muito importante, né, para que a gente consiga aí manter a nossa sanidade mental, né, consiga desenvolver bem a nossa tarefa enquanto trabalhador, enquanto pesquisador e também como pessoa. Né? Então, é bem importante esses momentos de lazer. Né? Então, para finalizar, eu queria que tu desse um recado para quem tem interesse em seguir a área da pesquisa, a área da ciência. O que tu tem para dar para as pessoas que estão vendo essa nossa entrevista? Então, né, meu conselho é sempre tentar se manter atualizado, buscar, né, o que as instituições oferecem, né, como eu falei para vocês, a UDESC é um local em que vocês têm muitas oportunidades, né? Tem a iniciação científica, tem os projetos de extensão, então estar sempre tentando participar desses processos, né? Eu gosto de dar o exemplo do meu marido, porque meu marido ele foi aluno da UDESC, né, da graduação, licenciatura em Física, foi fazer o mestrado, foi fazer o doutorado, né? Inclusive ainda hoje ele ainda transita ali pela UDESC. Por quê? Porque é um ambiente que proporciona muitas possibilidades, né? Então, vocês, enquanto estudantes, né, procurem os projetos de extensão, procurem as bolsas, né, para que vocês consigam ter um pouquinho mais de acesso à pesquisa. Vocês vão ver que é um mundo muito interessante, né? E o conhecimento é algo que ninguém nos tira, né? Pode ser que um emprego não deu certo, pode ser que alguma situação, né, não saiu do jeito que a gente queria, mas o conhecimento ninguém tira, né? Então, é uma forma de estar em contato com a pesquisa, de estar em contato com as informações, né? De ter esse processo dentro da universidade, de vivenciar a universidade.
né? E é algo que passa muito rápido. Foi muito bom te conhecer como pesquisadora, como cientista e como pessoa também. Muito obrigada. Uma boa semana. Até a próxima. Igualmente. Até. Tchau, tchau. Tchau.